Olá pessoal, todos bem? Eu sou o Fernando Sanches e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um tema que achamos muito interessante, que é a reforma de nossas emoções. A palestra de hoje, designada Reformando Emoções, vem trazer para a gente um novo sentido, um novo pensamento a respeito disso tudo que está acontecendo, a respeito de nossas vidas, a respeito de nossas ações. No meio espírita, a gente fala muito em reforma íntima, o espírita fala muito em reforma íntima. Mas para eu saber o que é fazer essa reforma íntima, primeiro preciso saber quem sou eu. A maioria de nós não sabe nem quem é a si próprio. A gente fala em reforma íntima de uma forma que precisamos reformar, mas reformar o quê? Reformar como? Reformar de que forma? O que eu preciso reformar? Então tem gente que vai ao centro espírita, recebe passe, toma passe, vê palestra, mas só isso adianta? Só isso é uma reforma íntima? Então hoje a gente veio trazer essa tentativa de entender quem somos nós e tentativa de entender o que a gente pode fazer para se reformar. Reforma íntima já diz tudo, é o íntimo, né? Eu tenho que reformar o meu íntimo. Não adianta querer reformar a parte externa, eu tenho que reformar o meu interno. Para reformar o meu interno, eu preciso primeiro entender quem sou eu, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu quero fazer, qual é o meu objetivo. Então, nós trouxemos esse tema de reformar, dar uma nova forma, não na sua matéria, mas na sua essência, na sua emoção. Transformar essa emoção que existe em você em algo melhor. De vez em quando nós tratamos tudo o que acontece na nossa vida sem prestarmos atenção muito nas coisas. A gente vai fazendo, isso vai acumulando dentro da gente, vai ficando uma bagagem muito pesada em cima da gente e a gente vai se tornando azedo. A gente fica azedo e nem sabe por que nós estamos azedos. Acordamos de manhã cedo num azedume danado, o dia tá bonito, tá maravilhoso e a gente tá num azedo só. Então, reformar começa aí, a gente entender o porquê a gente tem algumas coisas dentro da gente que não são gostosas de sentir, não são boas. Não são legais. Então, aí que a gente começa a mexer e fazer essa tal de reforma íntima. Começar a mexer nos azedos, nas coisas rançosas, nas coisas que estão aí paradas dentro da gente. Isso que é dar uma nova forma. Nós podemos também pensar num novo sentido, porque até hoje nos ensinaram coisas absurdas, como tempo é dinheiro, como nós viemos aqui apenas para trabalhar, nós somos obrigados a trabalhar. Não, o trabalho é uma coisa gostosa, sem trabalho ninguém fica feliz. Então começar a entender, dar sentido às coisas que a gente sente, dar sentido às nossas emoções que vêm por aí de vez em quando desenfreadas e não tem um sentido. A gente vai sentindo sem um sentido. Também a gente pode começar a rever os nossos valores, o que é importante para mim. Você já parou para pensar o que é importante para você? Já? E viu? E sabe realmente o que é importante para você? Porque a maioria de nós não sabe. A maioria de nós vai fazendo as coisas que aparecem pela frente, vai só fazendo, e não sabe, não tem um valor, não tem um sentido, não sabe que coisas são importantes e têm valor para mim. Então começarmos a prestar atenção
O que é importante na minha vida? Quais são os meus valores? O que me faz sentido? Quando eu começar a fazer esse alinhamento, sentido, valor, objetivo, importância na minha vida, eu vou começar a entender quem sou eu. Eu vou começar a entender esse ser maravilhoso que sou eu. Eu não sou essa casca aqui. Eu estou nessa casca aqui. Eu estou nessa vestimenta, mas eu sou muito mais do que isso. E está na hora de nós começarmos a reformar o nosso ser. Dar uma cor. Acordar significa dar cor. A nossa vida, a maioria das vezes, é preto e branco. Não tem graça. Porque nós não temos isso, nós não temos sentido, nós não temos valor, nós não temos importância e objetivo. Uma coisa muito importante, quando a gente começa a mexer com reforma íntima, nós estamos falando de saúde emocional. Saúde emocional, ela tem tudo a ver com essas duas imagens que aparecem aqui para você. O que eu sinto e o que eu penso. Se eu conseguir alinhar, colocar na mesma direção o que eu sinto e o que eu penso, eu começo a ter saúde emocional. Mas é difícil isso. Você já foi adolescente? Ah, ainda é? Mas tem muita gente que não parou para prestar atenção. Lembra que quando você era adolescente, você viu uma pessoa passando na rua e falou assim, nossa, apaixonei. O seu coração começou a bater mais forte. Bateu, 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 bateu. Mas vem os seus amigos, as suas amigas, a sua mãe principalmente, e fala para você, sai fora, maior tranqueira, não presta para nada. Mas, como todo adolescente, não prestamos atenção, porque esse aqui, o nosso coração, a nossa emoção do sentimento, está muito maior que a nossa emoção de raciocínio. Fatalmente nós vamos quebrar a cara. E você quebrou a cara, não foi? Quebrou. Eu também já quebrei. Não ouvia minha mãe. Mas a gente vai aprendendo e isso é importante, isso é o bacana. Quando eu começo a entender o que eu sinto e o que eu penso, e as duas coisas vão para o mesmo lugar, eu começo a ter equilíbrio e começo a ter saúde emocional. Eu começo a me sentir saudável, eu começo a me sentir feliz. Mas será que sempre eu tenho equilíbrio? Será que eu sempre sei entender o que é emoção e o que é sentimento? Não. A maioria das vezes a gente tem emoções inconscientes. Algumas das nossas emoções, ou melhor, a maioria delas, é inconsciente. A gente sente, mas não presta atenção e não leva a nível de consciência. Não leva a entender o que estamos sentindo, simplesmente vamos sentindo. E aí a coisa desequilibra, e aí eu bato a cabeça, aí eu me estrepo todo. Então eu preciso fazer com que essas emoções que estão no meu inconsciente comecem a ser conscientes. Começar a prestar atenção no que eu sinto e começar a limpar essa bagagem que vem para cima de mim de vez em quando, que está aqui dentro, que me trouxe muito desequilíbrio, que me traz esse amargor, que me traz essa insegurança, que me traz esse ciúme, essa inveja. Se eu começar a equilibrar essas emoções, eu vou começar a primeiramente entendê-las, e depois eu vou começar a trabalhar com elas. Trabalhar, isso mesmo, trabalhar as emoções. É difícil, mas a gente vai ter que fazer. Teve um rapaz que veio aqui há 2000 anos atrás.
Na época foi considerado um revolucionário, mas ele vinha aqui e falava coisas muito legais para a gente. Ele falou coisas bacanas e fez muita coisa. Ele não só falava, mas ele fazia. Principalmente, ele fazia, ele punha em prática tudo o que ele falava. E curou muita gente. E tratou muita gente. Encaminhou muita gente. Né? E uma pergunta que eu sempre falo: Jesus cobrou alguma coisa? Por tudo que ele fez, ele cobrou alguma coisa? Aposto que você disse agora nesse momento: não, Jesus não cobrou nada não. Imagina, Jesus vai cobrar alguma coisa? Cobrou nada não. Você está pensando em dinheiro, né? Pensou em dinheiro. Todo mundo pensa só em dinheiro. Jesus cobrou sim. Cobrou de todas as pessoas e cobrou coisas muito importantes. Depois que ele curava alguém, ele falava uma frase muito significativa: vá e não peques mais. Com isso ele estava cobrando? Ou se estava cobrando? Cobrando muito mais que dinheiro, estava cobrando atitude. Ele estava cobrando para que a gente mudasse as nossas emoções, o que fazia a gente fazer coisas erradas, o que fazia a gente tomar atitudes que a gente não devia, o que fazia a gente ser seres ruins por dentro. E ele cobrava isso da gente, de todo mundo: vá e não peques mais. Cobrança legal. Porque até hoje a gente tenta mexer nesse ser. Até hoje a gente tenta mexer em algo que está aqui dentro para sermos melhores. Um grande cientista, Lavoisier, ele falou assim, a seguinte frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E o que nós estamos transformando as nossas emoções? As nossas emoções que estão aqui dentro são energia. São energia. E o que nós estamos transformando essas emoções? Eu sei em que nós estamos transformando. Em transtornos. Aqui, depressão, ansiedade, pânico, estresse, fobia social, toque, um monte de transtornos. Qual de vocês já se encaixou num desses aqui? Ah, em todos? Então tá mal, hein? Tá na hora de rever. Então, se for num só, estamos normal. Mas as nossas emoções mal trabalhadas, elas se transformam nisso tudo, em transtornos. Sabe aquela pessoa que aperta o botão do elevador 5, 6 vezes para ver se o elevador chega mais rápido? Ah, você faz isso? Presta atenção. Sabe aquelas pessoas que têm ansiedade, não vê a hora de chegar alguma coisa e dá até sufoco? São emoções. Pânico, síndrome do pânico, a gente está vendo um monte de criançada, de moçada com síndrome do pânico. São emoções que a pessoa não sabe, são medos que vêm, não sabe de onde veio, para onde vai, por que veio. Emoções mal trabalhadas. Emoções mal trabalhadas. E essas emoções mal trabalhadas, elas se transformam em problemas físicos. Com o tempo vão se transformando em câncer, AVS, né? Alzheimer, ELA, esclerose múltipla, um monte de coisa, até Covid agora, né? A gente é obrigado a entender o que é esse vírus, que está pegando a humanidade toda, fazendo com que a gente mude todo o nosso sistema de trabalho, de entendimento, de convivência social. Então, com isso, a gente precisa começar a prestar atenção e sermos mais doces, e sermos mais tranquilos. Como? Começa a mexer nessas coisas.
começa a entender que tudo isso é um sistema. Deus criou duas coisas só, a matéria e o espírito. Está aqui, Deus acima de tudo. A matéria é o espírito tem que integrar com a matéria, o espírito é a vontade e a matéria é a ação. Eu tenho vontade, eu tenho que pôr essa vontade em ação. É o espírito e a matéria. O que Deus uniu, o homem não separa espírito e matéria. Não é casamento, não. Não é casamento, não, que ele estava falando. É espírito e matéria. Ok? Quando os dois se unem, a vontade com a ação, a coisa vai bem, se bem encaminhada. Isso é um sistema, como todo bom engenheiro sabe o que é um sistema, funciona. Se eu quero eletricidade, olha aqui, eu tenho um sistema. Até a eletricidade chegar na minha casa é um sistema. Se dá pane num pedaço aqui, não chega eletricidade na minha casa. Não chega. Água potável. Existe um sistema de captação, Se houver um interrompimento num pedaço qualquer, não chega água na minha casa. E assim também é no nosso corpo. Ninguém, quando está com dor de cabeça, ninguém quer saber de onde ela veio. Você quer eliminar a dor de cabeça? Eu não quero essa dor de cabeça para mim, chega, vai para lá, toma o analgésico. Mas ninguém pergunta por que você estava com dor de cabeça, de onde que ela veio. Eu briguei o dia inteiro com a minha vizinha, com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos. Chega de noite, eu estou com dor de cabeça e quero tomar um analgésico porque eu não sei de onde a dor de cabeça veio. Não sabe, né? Eu também não. Então, se a gente começar a prestar atenção que os sistemas do nosso corpo trabalham todos juntos e as emoções afetam esses sistemas, a gente começa a prestar atenção e começa a corrigir antes do problema chegar. Se eu começo a corrigir antes do problema chegar, ele não chega. Então, se a gente vê aqui os sistemas, primeiro, sistema respiratório, responsável pela sensibilidade, tudo que você sente, sou eu. O de fora, o de dentro. Daqui, o sistema nervoso, tudo que nos faz conexão. O sistema digestório, tudo que eu faço a digestão, tenho absorção de energia, mas a absorção das emoções também. Eu preciso aprender a absorver as coisas emocionais também. Ficar com as coisas boas e pôr para fora, né? As coisas ruins, o organismo põe para fora, vocês sabem como. O sistema esquelético, toda a minha estrutura. Então, se eu não tenho ação na minha vida, se eu programo e não tenho ação, não ponho ação, meu sistema esquelético, emocionalmente, ele fica frágil. Fica mesmo. Por isso que o idoso tem sistema esquelético frágil, porque ele não consegue mais ter ação emocional. E por último lá, nós temos o sistema circulatório, que mexe com toda a ansiedade, né? Tudo que circula em nosso corpo, nosso organismo. Os ansiosos têm mais problemas cardíacos. Hoje em dia nós estamos mexendo muito com esse sistema aqui, respiratório, porque o Covid pega pulmão. Pulmão tem a ver com tristeza. Toda vez que você fica triste, o pulmão se afeta. Então, Covid, remédio, alegria. Fique alegre com tudo que você tem, não importa o que seja feliz com o que você tem. Seja pleno, seja grato por tudo que você tem. Jesus falou para a gente assim: eu vim para que tenham vida e que a tenham em abundância. Jesus não veio para que a gente tivesse medo de Deus, que a gente tivesse medo do diabo, do inferno, que a gente tivesse medo da morte. Não, Jesus veio para mostrar para a gente
que nós temos que nos conhecer para que a gente consiga amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo como a ti mesmo significa que primeiro eu preciso amar a mim. Primeiro eu preciso me amar, porque se eu não me amar, eu não vou conseguir amar ninguém. Então o processo de você amar ao próximo se inicia amando a si mesmo. Se inicia se conhecendo a si mesmo. Se inicia quando eu começo a entender e mexer nessas minhas emoções, começo a mexer nessa minha vida, nesse sistema chamado vida, de uma forma inteligente. Então a saúde emocional, ela tem tudo a ver com a inteligência emocional. Porque para eu ter saúde, eu preciso ter inteligência, eu começar a prestar atenção nas coisas que me fazem mal, nos caminhos que me levam para o mal, nas formas que eu tomo atitudes que eu não gosto, e daí eu começo a mexer. E aí eu começo a fazer essa tal de reforma íntima, para que eu tenha saúde emocional e para que eu faça isso que o Jesus nos ensinou, né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Tá difícil amar ao próximo, principalmente até agora, porque eu não sei ainda nem quem sou eu. É muito mais fácil brigar com meu semelhante do que eu amar. Quando a gente faz palestras e cai aquele tema amar os vossos inimigos, eu falo, só tem um jeito de eu amar os meus inimigos, é não tendo inimigos. Porque se eu tenho inimigos, não tem jeito de eu amar eles. Mas se eu não tenho inimigos, aí é fácil, né? Aí é só seguir o barco, porque você não precisa amar uma coisa que não existe, inimigos. Por isso que Jesus veio falar para a gente, que eu vim para que tenham vida e para que tenham em abundância e com muita saúde e com muita inteligência emocional. Então, esse sistema chamado vida, sistema que nós queremos chamar de vida, que Jesus veio para que a gente tivesse em abundância, que tivesse uma forma, um jeito bom, ele é um sistema que precisa ser completo. Não existe um sistema onde alguma das partes não funcionam. O sistema ele tem que funcionar como um todo. Ele tem que funcionar com um processo gostoso de seguir, fluir naturalmente. E esse sistema ele precisa de equilíbrio, mas a nossa vida ela não é um equilíbrio, são vários equilíbrios. Olha aqui, ó, equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. A Organização Mundial da Saúde, ela diz que saúde é o perfeito estado de equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Então, portanto, nenhum de nós tem saúde. Nenhum de nós tem a saúde boa, porque em algum dos pontos nós somos desequilibrados. O meu físico não é bom, principalmente quando eu já tenho alguma idade. Dói o fígado, dói o baço, eu acordo de manhã cedo, tudo doído. Então, eu já não tenho saúde. Equilíbrio mental, então, nós todos não temos. Com o nosso sistema político, sistema de vida, é difícil você ter um equilíbrio emocional. Principalmente na situação de hoje, mental e emocional, é muito difícil se ter um equilíbrio. E também nós precisamos ter um equilíbrio espiritual. Buscar alguma coisa na gente que nos ligue ao espírito, não só a matéria. A gente se preocupa muito com a matéria, a gente se preocupa muito com o que temos e a gente não se preocupa com o que somos. A nossa importância, o nosso verdadeiro ser é aquilo que nós somos e não aquilo que nós temos no nosso
corpo também não nos pertence, não é nada nosso. Então, Jesus fala dessa vida plena. Eu venho para que tenham vida e que tenham em abundância. Esse sistema vida é isso: equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Jesus, na sua passagem aqui pela Terra, num dos pontos mais marcantes do que ele nos deixa aqui na Terra, são as bem-aventuranças. E uma das bem-aventuranças que tem tudo a ver com o nosso estado emocional, ou nossa saúde, nosso equilíbrio emocional, é quando ele fala para a gente: bem-aventurados aflitos. E eu sempre pergunto a todo mundo, quando eu faço as palestras, o que é a aflição? Como você define a aflição? A aflição é uma palavra que tudo cabe dentro dela, né? É uma dor, é uma agonia, é algo de ruim, é alguma sensação esquisita. Eu acho engraçado que uma vez a gente comentando e fazendo essa pergunta, o que é aflição? Uma pessoa da plateia falou assim: a aflição é quando eu tenho vontade de ir no banheiro e não acho um por perto. Essa é uma bruta de uma aflição, essa é uma das maiores, né? Realmente é uma aflição. E eu também, uma coisa que me chamou a atenção, a minha mãe, ela falava assim: eu estou me sentindo meio aflita. Eu falava: o que será que é essa aflita, né? Depois, com o tempo, eu vim perceber que bem-aventurados aflitos, Jesus quis dizer para a gente: bem-aventurados vocês que sentem as coisas. Bem-aventurados os que começaram a entender que precisam prestar atenção naquilo que sentem. Bem-aventurados quer dizer em marcha. Legais vocês. Quem? Aqueles que prestam atenção nas suas aflições. As suas aflições são o que é você, suas emoções. Então, comecemos a prestar atenção nisso que Jesus nos fala. Bem-aventurados aflitos, aqueles que sentem as coisas. Se a gente começar a prestar atenção nos nossos desequilíbrios físicos, emocionais, mentais e espirituais, nós vamos começar a fazer com que essas aflições elas tenham um significado. Quando eu começo a entender do que eu tenho medo, esse medo começa a diminuir. Quando eu começo a entender por que eu tenho raiva, eu começo a tirar o foco dessa raiva. Raiva a gente pode sentir? Pode, desde que não foque ela contra ninguém. Quando nós focamos a raiva contra alguém, ela se torna ruim. Mas se é uma raiva que me faz crescer, não é um sentimento ruim, não é uma emoção ruim. Então, quando nós focamos as nossas emoções para um lado negativo, ela se torna altamente prejudicial, tanto aos outros quanto para a gente. Então, ao a gente começar a prestar atenção nas nossas aflições, como Jesus nos fala, bem-aventurados aflitos, nós vamos começar a entender quem nós somos. Nós vamos começar a entender esse sistema, toda essa sistemática que forma isso que a gente chama de vida. Então nós precisamos buscar ter coisas materiais? Sim! Nós precisamos ter o nosso equilíbrio material, nós precisamos ter coisas, não é errado eu ter coisas, não é errado eu gostar de coisas boas, são necessárias. Mas só gosto de coisas boas? Não, eu tenho que começar a prestar atenção que essas coisas boas me fazem ficar feliz ou não, ok? Se me faz ficar feliz, essas coisas materiais são boas. Se as coisas materiais me fazem ficar infeliz, elas não são boas. Então já estou mexendo com o meu estado emocional, o meu equilíbrio emocional aí. Ok? E só o emocional também? Não, nós precisamos do espiritual.
O espiritual é aquilo que eu falei, a gente precisa ter objetivo de vida. Nós estamos aqui como espíritos encarnados, e esse espírito encarnado, ele precisa ter um objetivo. Esse espírito encarnado sou eu. O meu corpo não sou eu sou o espírito. Então, quando eu tenho a minha essência com significado, com algo que eu quero, com algo que vale a pena eu viver, vale a pena tudo na vida. O sofrimento diminui, as coisas diminuem, todas as coisas difíceis se tornam mais fáceis, inclusive a morte, inclusive o medo de morrer. Uma das passagens mais emocionantes de Jesus, que mostra o equilíbrio emocional dele, foi quando ele estava na cruz. Depois de ter apanhado, depois de ter sofrido, castigado, ele olha para cima e ainda fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Vai ter equilíbrio emocional em outro lugar. Se fosse um de nós, que estivéssemos, qualquer um de nós, o melhor de nós, que estivesse no lugar dele, a gente ia falar assim: cara, assim que eu chegar lá em cima, vou contar para o meu pai o que vocês fizeram comigo. Vocês vão ver, eu pego um por um. Você não faria isso? Eu acho que eu faria, e muito mais. Mas não, ele manteve o equilíbrio dele, ele manteve a emoção dele, apesar de estar sofrendo, apesar de estar num processo de agressão para cima dele. Uma pessoa que só veio falar de bondade, de caridade, de amor, de respeito, sofreu o que sofreu. Num dos últimos momentos, olha para cima e pede para Deus perdoar a gente porque a gente não sabe o que faz. É muito equilíbrio emocional. Então, se nós não sabemos o que fazemos, e Jesus deixou isso bem claro, está na hora da gente começar a aprender a fazer. Está na hora da gente começar a entender, né? Acordar, cair a ficha. Eu preciso aprender, eu preciso prestar atenção nas coisas que eu sinto, eu preciso dar significado às minhas emoções, eu preciso dar um rumo para a minha vida. E Jesus veio fazer isso mesmo. Ele não veio tirar o pecado do mundo. Pecar significa perder o rumo. Se Jesus veio tirar os pecados do mundo, ele veio dar um rumo ao mundo. E esse rumo é aqui. É eu começar a me entender, eu começar a mexer de uma forma completa, holística no meu ser físico, mental e espiritual e equilibrar todo o meu ser. É isso que é interessante. É isso que Jesus nos passa. É essa a passagem que Jesus quer mostrar para a gente. É isso o significado todo da filosofia de Jesus. Mostrar para a gente que nós somos muito importantes. Mostrar para a gente que nós somos seres de luz. Mostrar para a gente que nós somos legais. A vida inteira a gente ouviu dizer que o ser humano era ruim, que nós somos ruins, que a gente só faz maldade, que a gente destrói tudo que tem pela frente. Mas o ser humano é maravilhoso, o ser humano é lindo, o ser humano é fantástico, é uma obra de Deus fantástica. Então, se nós somos legais, se nós somos bacana, cara, por que a gente não acredita nisso? Por que não está na hora da gente acreditar que eu sou legal, eu sou do bem, eu faço bem? E é isso que Jesus nos chama, para que nós sejamos plenos, conscientes de nós mesmos e felizes. Olha aí que bacana. Olha que bacana. É essa a filosofia de Jesus, é esse sistema que a gente quer mostrar um pouquinho hoje, né?
falar um pouquinho sobre esse equilíbrio que nós precisamos ter. Essa força interior, essa vontade de querer ter uma vida plena, completa. E a felicidade é isso, é você se sentir pleno, completo. Ok? É isso que a gente queria tentar passar para vocês hoje, né? É isso que a gente queria pincelar alguma coisa sobre esse sentido, né? Sobre a gente reformar as nossas vidas. Existem muitos sentimentos dentro da gente que ainda estão muito doídos. Muitos a gente chama de traumas. Nós temos muito trauma, tanto religioso, sexual, emocional, familiar, um monte de traumas. E nós precisamos aos poucos ir lidando com esses traumas. Esses traumas eles precisam vir à tona para eles se tornarem conscientes e a gente começar a mexer nele. Só vamos começar a mexer nesses traumas quando a gente tiver plenitude de conhecimento ou começarmos a permitir, o nosso espírito permitir que isso venha à tona. E a nossa consciência vai trabalhar isso e nós vamos resolver. Com Jesus é muito mais fácil. Com a nossa fé, com o nosso sincronismo espiritual, emocional e físico, nós vamos conseguir e muito mais. Que essa paz de Jesus, quando ele fala em paz, ele fala: a minha paz eu vos dou. Porque ele sabia que a nossa paz ainda era muito perturbada, e ainda é. Eu não tenho paz de espírito. A minha paz de espírito ela é muito volátil, né? Uns minutinhos, depois ela volta e vai, e volta e vai. A dele não, era uma paz plena. Por isso que ele fala: a minha paz eu vos dou. Né? E essa paz que eu vos dou, o homem não dá. Isso é interessante. Essa paz dele é uma paz que nós almejamos. E só vamos conseguir essa paz no dia que nós conseguirmos mexer em tudo isso que a gente tem. E nós temos bastante tempo para isso. Bastante reencarnações para fazermos isso. Né? E quando começarmos a mexer isso aos poucos nós vamos melhorando. E aos poucos nós vamos nos tornando plenos e felizes e equilibrados. Bacana isso, né? Bacana. Quem inventou isso é muito inteligente. Né? É a inteligência suprema. É Deus. A gente chama de Deus, mas é a inteligência suprema que fez disso um equilíbrio fantástico. Que fez isso uma coisa maravilhosa. Esse processo chamado vida. Que Jesus esteja presente em nossa vida sempre, sempre, aqui dentro, para que a gente consiga pôr para fora a nossa paz e o nosso amor. Que Jesus esteja conosco e que a gente possa passar por todos esses problemas de uma forma muito tranquila, muito em paz, com todos nós, com muita paz em nossos corações. Muito obrigado a todos, que estejamos sempre unidos, não fisicamente nesse momento, mas os nossos corações estão juntos. Que Jesus esteja com a gente sempre. Muito obrigado.